Que bom que você está aqui comigo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre amor próprio, sobre autoestima. E esse episódio está sendo também gravado para a gente postar no meu canal do YouTube, Luísa Lopes. Eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente sobre esse sentimento tão importante que é o amor próprio. Com vocês, o Vinícius Lopes. Fala um pouquinho, Vinícius, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre esse tema. Então, como você já disse, né, eu me chamo Vinícius Lopes e estou aqui para compartilhar um pouquinho desse tema, que é amor próprio, né, um tema que as pessoas estão buscando aí. E para quem não me conhece, eu trabalho com meditações, sou professor de yoga, com a terapia do renascimento também, e trabalho com vivências terapêuticas, organizando retiros também, com atendimentos individuais. Espero poder estar contribuindo aí com esse tema. A impressão que eu tenho, Vinícius, é que o sentimento de amor próprio é que sustenta, parece toda a nossa caminhada pela vida, né? Parece que quando a pessoa tem essa convicção de que ela é ela mesma, ela é única, ela é especial, parece que ela é mais forte para poder experimentar os obstáculos que surgem na vida. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, assim, e por que às vezes algumas pessoas têm esse amor próprio tão fragilizado. Tá. Então, primeiro que é muito importante, né? Se a gente não tiver essa conexão com a gente mesmo, né? Esse sentimento de amor próprio, a gente vai acabar sofrendo, né? Nas relações com o outro. A gente acaba vivendo assim como se fosse numa corda bamba, né? Uma pessoa fala uma coisa, a gente se sente fragilizado. Então, qualquer coisinha pode nos machucar quando a gente não tem uma referência interna de quem realmente a gente é e aquilo que a gente sente pela gente, né? Então, isso é muito importante, né? A gente construir isso. Muitas vezes a gente não tem essa forma de olhar para nós mesmos. Muitas vezes a gente não tem esse sentimento com nós mesmos devido às coisas que a gente já vivenciou na nossa infância, ao longo da nossa história de vida, né? Que são as coisas que a gente foi aprendendo. Muitas vezes tem a ver com o diálogo que os nossos pais tinham com a gente, que por algum motivo eles talvez poderiam nos invalidar em alguns momentos, e a gente acaba carregando esse mesmo diálogo com a gente mesmo. E faz com que a gente crie essa experiência, né, de falta de amor, sabe? É como se aquilo que eu vivenciei na minha infância é como se ficasse esse eco, né? É como se tivesse um pai ainda repetindo a mesma história. E isso vai fazendo com que a gente não se posicione na vida, a gente se anule. E talvez isso reflita também nos relacionamentos, na profissão, né? Como que é isso? Dessa forma mesmo, né? A gente acaba se anulando nos relacionamentos, na nossa profissão, com os amigos também, porque a gente, sabe, acaba tendo uma visão da gente mesmo, uma visão distorcida, né? Uma visão que a gente nos invalida, em que a gente tem um diálogo de como se fosse alguém que está sempre se julgando, se condenando, né? Por aquilo que a gente faz, a gente está sempre se condenando. E aí faz com que não vivencie, né? Essa experiência de amor consigo, com a gente mesmo, né? Pode acontecer da pessoa ter uma postura assim muito de vítima, assim, nas relações, na vida. Sim, de diversas formas, né? Eu acho que quando a pessoa não está conectada com esse amor próprio, ela pode desempenhar diversos papéis como consequência disso, né? A vítima pode ser um desses papéis, né? Mas até uma pessoa que às vezes não está na vítima, ela está como um vilão ali da história, pode ser também uma, uma falta de amor, né? Ela se sente ofendida com algo que alguém falou e reage, né? Uma outra pode se sentir assim, sabe, o mundo é muito injusto comigo. Ah, tudo isso porque ela não tem uma referência mesmo de quem ela é. Então, qualquer opinião que as pessoas dão, né, qualquer coisa que as pessoas falam, qualquer coisa que aconteça,
o suficiente para desestabilizar ela. Pode acontecer dela ter muitas crenças, né, sobre ela mesma, de não merecimento, crenças limitantes. Isso é a raiz da questão, né, que faz a gente vivenciar essa experiência, né? É aquilo que a gente acredita. Se a gente olhar bem, quando acontece uma situação, não é a situação em si que é um problema, mas o significado que a gente dá para aquilo, sabe? Então, em uma determinada situação, algumas pessoas podem lidar com aquilo de uma forma muito boa, né? Enquanto outras podem sofrer muito com aquilo, porque cada uma dá um significado diferente. E o significado que cada uma vai dar depende de como ela se vê diante daquela situação. Então, às vezes acontece algo, né? Imaginar no trabalho, uma pessoa é demitida, ela pode começar a pensar assim: ah, então eu sou uma pessoa ruim no trabalho, eu não valho nada, eu estou sendo desvalorizada, sabe? Ela começa a trazer aquelas crenças de coisas que ela acredita sobre ela. Enquanto outra pode pensar assim: poxa, agora é uma oportunidade de eu descobrir algo novo a ser feito, é uma oportunidade de, sabe, de eu buscar uma coisa diferente, entende? Uhum. Então, tudo gira em torno da forma que a gente se olha. Existe algum caminho assim para a pessoa que tem essas marcas aí da infância, a pessoa que tem uma autoestima muito baixa, muito frágil? Existe algum caminho para ela curar tudo isso, para ela se posicionar de forma diferente na vida? Primeiro, é importante a gente entender, né, que ah, quando uma pessoa está buscando o amor próprio, é porque existe dentro dela uma criança ferida. Uma criança ferida que quer se conectar com o amor, sabe? E é como se tivesse uma necessidade não atendida ali dentro. E como ela já tentou preencher essa necessidade de diversas vezes, né, por exemplo, nos relacionamentos, e ela se frustrou várias vezes, ela passa a olhar assim: ok, eu não estou conseguindo isso na minha relação, então eu preciso buscar isso dentro de mim. E é só a gente observar, né? Quando a gente está buscando amor próprio, geralmente são pessoas que já se frustraram em algum momento nos relacionamentos, onde ela fala assim: ah, já me frustrei muito aqui, eu preciso então me amar, eu preciso me recolher. Então, é, esse amor próprio, a raiz dele vem de uma ferida que não é do relacionamento em si que a pessoa está vivendo, mas de algo que já aconteceu desde a infância dela. E aí ela está tendo a oportunidade agora de lidar com essa ferida. Sabe, é como se fosse assim: imagina uma criança que não recebeu esse afeto, né, da mãe ou do pai, e ela sente ainda essa necessidade de aprovação dos outros, ela sente uma necessidade de ser acolhida, porque ela não recebeu isso. E quando ela entende que as outras pessoas também não é capaz de preencher essa expectativa dela, porque, né, isso vem de uma crença que ela carrega dentro dela, ela começa a entender então: ok, eu posso primeiro, né, tá fazendo isso por mim, né? Eu posso me dar esse acolhimento, eu posso ter um diálogo diferente comigo mesmo e posso também perceber é, que eu não sou essa pessoa, sabe, carente, que eu não sou uma pessoa sem valor, porque o que faz a gente buscar esse amor próprio muitas vezes é aquilo que a gente acredita sobre a gente, né? Uhum. Gosto até de falar assim: no começo a gente vai buscar esse amor próprio, mas esse amor só vai fazer sentido mesmo é quando ele deixar de ser próprio. Ai, fala um pouquinho disso aí. Porque qual é o sentido, né, da gente viver o amor ele sendo só próprio? E se a gente pensar bem, esse nome próprio, ele vem primeiro assim com essa necessidade nossa de se recolher, mas também existe como se fosse assim um medo da pessoa vivenciar esse amor na relação. É quando ela começa a ter o seguinte pensamento: será que eu devo amar o outro ou eu devo me amar? O que é melhor, o amor próprio ou amar o outro?
E aí a verdade é que existe uma confusão nessa forma de pensar sobre o amor. Porque o amor próprio, ele só é verdadeiro quando você inclui o outro. Não tem como você se amar sem você amar o outro. Essa perspectiva do amor próprio, ela nasce de uma separação, onde existe eu separado do outro. Mas, quando nós estamos falando de amor próprio, você está falando de amar as pessoas que passaram na sua vida também. E muitas vezes a gente acha que não. A gente acha que é assim. Ah, aquela pessoa tal fez isso, isso, assado. Quer saber? Eu vou me valorizar como? Eu vou me amar, não quero saber daquela pessoa. Só que percebe É uma que atitude reativa, assim, né? muitas vezes a gente carrega esse amor próprio como uma atitude reativa. E esse é um dos enganos que a gente comete. Até certo momento, porque a gente precisa, né, de uma distância, às vezes, das coisas, tá tudo bem, é válido. Mas depois a gente precisa dar um passo adiante e perceber que esse amor, ele só se torna verdadeiro quando você ama as pessoas que passaram na sua vida. Porque lá está a sua história. E se você não ama a sua história, né, se você não ama as pessoas que passaram na sua vida, como você vai ter um amor próprio consigo mesmo? Quando algo te lembrar de uma pessoa, naquele momento você vai estar não gostando de você. Então, o amor próprio, ele não é uma questão da gente sempre se isolar. Muitas vezes a gente só vai conseguir se amar verdadeiramente nas relações. Porque é no relacionamento que o outro mostra pra gente o nosso lado que a gente menos gosta. Como se fosse uma projeção, né? Também, por exemplo, se eu estou numa relação onde eu sou gentil, onde eu estou cuidando da relação, eu fico feliz comigo, né? Tipo, eu começo a me aceitar melhor quando eu começo também a amar o outro. Mas às vezes também tem o contrário, né? Eu posso ficar um pouquinho refém emocional por ser frágil, criar uma dependência que às vezes é para saciar uma necessidade que eu tenho, para falar que eu tenho alguém, mas às vezes eu nem me amo tanto ainda, né? Eu nem não tenho uma história assim, eu vou transbordar aquilo que eu sinto. Então, se eu sinto amor por mim, é mais fácil sentir pelo outro. Isso. Mas é importante também a gente entender que esse sentir amor por mim inclui o outro. O mim não é separado do outro. Porque só a gente pensar o seguinte, né? Na maioria das vezes, quando a gente não está bem, não está se sentindo amando, se não está se sentindo amado, muitas vezes o outro nem precisa estar perto da gente. Basta a gente lembrar dele. Basta, de repente, você estar sozinho, aí você vê uma foto, ou pega um celular e olha, ou lembra, pensa, já é o suficiente para você não estar se amando. Aí você vai dizer, foi o outro? Opa, mas o outro nem estava ali perto de você. Quem foi então? Aquilo que está dentro de você. E como você vê o outro? Você quer se amar verdadeiramente? Ame todas as pessoas que passaram na sua vida. Às vezes, Vini, isso é bonito, né? Mas não é tão simples, né? Qual é um caminho? A gente tá concluindo aqui o nosso episódio, também o nosso vídeo, mas qual é um caminho que ajudaria a pessoa a amar a sua história, amar os personagens aí do teatro da vida, a se amar, porque às vezes ela nem sabe que existe outro caminho, ela está grudado na razão, que o outro fez isso ou aquilo, e às vezes o tempo passa e ela passa uma vida inteira sem ampliar a consciência sobre isso, né? Isso. Primeiro, só para a gente clarear isso, né? Ah, e as pessoas verem que não tem outra forma. Se você não ama outro, primeiro, é importante a gente entender que esses personagens que surgem, né, dentro da nossa mente, por mais que pareça óbvio, eles estão dentro de nós. Esses personagens estão dentro de nós. Não é o outro lá fora.
eles estão dentro de nós. Se eu lembro de uma pessoa, isso acontece dentro de mim. E se isso para mim é um conflito, ao ponto de que eu lembrar dela, eu experimento um sofrimento, eu não tenho que resolver sobre a outra pessoa. Eu tenho que resolver isso que está dentro de mim. Estar com o outro me ajuda a resolver isso que está dentro de mim. Agora, qual é o caminho para isso, né? Existem vários caminhos que nos ajudam a olhar para isso, a ressignificar a nossa história de vida, a integrar aquelas coisas que estão mal resolvidas na nossa vida. E uma delas são através de algumas ferramentas terapêuticas. É importante a gente buscar ajuda, mas assim, se eu puder dar uma dica simples, né, para quem está aí me ouvindo, assim, comece a olhar para a sua história. Comece a olhar para a sua história, não no sentido de você ficar lá se vitimizando, né? Mas no sentido de você compreender e descobrir algo valioso que existe ali, até nas coisas mais difíceis, né? Então, existem vários caminhos, como algumas meditações que ajudam a gente a trabalhar isso, que tem algumas meditações que têm esse propósito de fazer alguma transformação também, de ressignificar. Maravilhoso. Isso aí dá muito assunto, né? Porque parece que a gente vai buscando várias formas assim para a gente olhar para a gente, para a gente olhar para os relacionamentos. Para mim é como se fosse refinar o olhar, né? Mudar a lente para olhar para tudo, ressignificar tudo e a partir daí a gente se expandir nesse sentimento de autorrespeito, de amor próprio. E isso que você falou também tem a ver com autoconhecimento, não é isso, Vini? Então, é uma coisa que eu acredito e se fez sentido para você aí, talvez você queira compartilhar, curtir, ou quem sabe até participar de algum momento, seja presencial ou online. A gente tem uma comunidade onde a gente está sempre trabalhando o autoconhecimento, sempre refletindo e praticando coisas que nos levam a evoluir como ser humano. Então, tá aí, você pode ir lá para o meu Instagram, Luísa Lopes PNL, para acompanhar. E o Vinícius, dá seu endereço aí, Vini, também, para que as pessoas possam estar mais junto de você. Meu Instagram é viniciusc.lopes e um dos trabalhos que eu realizo, né, é lá no Clube Desp, junto com a Luísa aí também. E a gente sempre está fazendo alguma meditação. E a meditação é uma das formas da gente se conectar, uma das formas da gente trazer uma conexão mais verdadeira com a gente mesmo. E, quem sabe, a gente conseguir se conectar com esse amor. Mas para que a gente possa levar isso também para as nossas relações e para a nossa vida. É isso. Um beijo bem carinhoso e priorize você.